No vídeo de hoje, 3 assuntos. Em primeiro lugar, eu quero discutir com vocês uma declaração do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Ele disse o seguinte: o Brasil teria inflação de 10% e Selic de 18,75% se não tivesse elevado os juros no ano eleitoral, quer dizer, no ano passado. Vamos ver se isso aí é muito sério, se não é, vamos avaliar essa questão. Também vamos tratar hoje da queda da arrecadação federal de impostos em março, assim como a retração das vendas do comércio varejista em fevereiro, que diz muita coisa importante a respeito da nossa atualidade, mesmo agora em abril. E só lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e vamos pro trabalho, gente. Então, como eu falei na abertura do vídeo, o Roberto Campos Neto foi dar um depoimento, ou foi conversar com as pessoas, com os senadores, e falou algumas coisas bem interessantes, mas disse que o Brasil teria inflação, vou repetir, de 10% e Selic de 18,75% se não tivesse elevado os juros no ano eleitoral em 2022. Será que isso aí é uma coisa exata ou é um chutezinho sofisticado? Vou dizer para cada um de vocês, põe a mão no fogo. É um chute sofisticado. Em primeiro lugar, gente, os instrumentos da economia, especialmente em momentos de instabilidade, como era o ano passado, além da questão da disputa eleitoral que nós tivemos aqui, o contexto global era realmente muito complicado. Guerra entre Rússia e Ucrânia, isso aí postergando uma redução da inflação, especialmente centrada nos alimentos e no preço do petróleo, não esquecendo também que existia problemas sérios provenientes da pandemia, da qual o globo estava se recuperando por conta de uma alta, mas muito alta mesmo, em relação aos fretes marítimos. Ou seja, várias questões importantes estavam muito alteradas, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, por conta de instabilidades. Ainda posso dizer devido às consequências das políticas adotadas para combater o Covid-19 mais ao nível social e econômico. Bom, e aí nesse contexto o que acontece? Como eu falava na época, dados ficam tudo de cabeça para o ar, a produção cai no aumento muito, cresce outro tanto no segundo momento, fora de qualquer parâmetro sazonal de comportamento racional, pelo menos em relação ao que nós estávamos acostumados a ver, sentir e até projetar dentro de um sistema econômico que predominava na maior parte do tempo mais ou menos estável. Isso não aconteceu. E aí, o Roberto Campos Neto justificar a alta de juros naquele momento, dizendo que se ele não tivesse feito isso, a inflação hoje estaria em 10% e a Selic mais alta ainda, em 18,75%, eu vou dizer o seguinte: a meu ver, ele está simplesmente, com todo respeito, fazendo um chute, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos sofisticado, através do que se chama de modelos econométricos, mas nós não tínhamos, como eu falei, um comportamento normal da atividade econômica e produtiva, então não tinha como nenhum modelo econométrico, nesse momento, ter algum grau de certeza mais consistente. Isso é importante, gente. Então, a meu ver, naquele momento, 2022, o Brasil, como o resto do mundo, eu já vou repetir isso de novo, estava sim padecendo de uma inflação mais elevada por conta de uma crise de fornecimento de alimentos, não só porque mais países começaram a importar mais comida, mas incluindo aí também a alta dos fretes marítimos, e também vão colocar dentro dessa cesta o preço do petróleo que havia disparado por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. E dentro desse contexto de 2022, onde a indústria brasileira estava crescendo muito pouquinho, o setor de serviços sim estava se recuperando da pandemia, mas o comércio varejista, apesar da alta da massa salarial pela melhoria do emprego, estava meio estagnado. E acontecendo isso, nós tínhamos uma dualidade de atividade econômica, onde o consumo não estava explodindo, ele simplesmente estava sendo mais alocado em certos segmentos, exatamente aqueles mais inflacionários. E aí, aumentar juros resolveu o problema? Naquele momento não resolveu. Naquele momento, a meu ver,
foi um equívoco. Eu sempre me pronunciei contra aquela alta de juros. E agora, o que acontece? Vem o Roberto Campos Neto e diz que se nós não fizéssemos aquilo, teríamos uma inflação de 10% e Selic de 18,75%. Por que não seria uma inflação de 10,25% e uma Selic de 18,85%? Sei lá, e vou dizer para vocês, na boca miúda, que ele também não sabe. Como eu disse, foi um chute sofisticado para se explicar para os senadores. Tá bom, não foi necessário subir juros naquele momento, mas ele subiu e isso certamente tende a impactar a atividade econômica, não imediatamente, mas gradativamente. Tem o seguinte, virou ano e os juros não foram reduzidos e aí gerou toda essa briga entre o Banco Central e o governo atualmente em gestão, governo federal, e talvez para surpresas de alguns, eu mudei meu posicionamento. Se antes eu condenava a alta de juros no ano passado, nesse momento histórico eu acredito que o melhor para o Brasil é que eles se mantenham nos 13,75% da maneira que estão. Por que eu digo isso? Alguns motivos. Não tem nada a ver com preferência política, mas uma visão técnica sobre a realidade econômica do nosso Brasil, que eu tento explicar para cada um de vocês da maneira mais fácil e simples possível. Olha só, pessoal, os fatores que causaram a inflação em 2022, basicamente, ou centralmente, alimentação, frete, semicondutores e preço do petróleo, aqui no Brasil pelo menos está resolvido. Por que a inflação então não cedeu, não ficou abaixo de 0,4%, em torno de 0,35% pelo menos, que é um patamar que eu vejo que poderia fazer com que o Banco Central, se repetir esse patamar de inflação por alguns meses, 3 meses pelo menos, aí eu começaria a defender novamente que o Banco Central reduzisse a Selic. E por que não está acontecendo? Porque os agentes econômicos, tanto da indústria como do comércio e como dos serviços, estão prevendo que os preços vão subir lá na frente pelas medidas antecipadas pelo governo nacional e nessa tecla não me canso de tocar. Chegando ao poder, especialmente o ministro da Fazenda e ministro do Trabalho, começaram a antecipar planos de aumentar impostos, aumentar a regulamentação do mercado de trabalho, ou seja, tudo que diminui celeridade do sistema de trocas, de uma economia um pouco mais livre. E aí, com perspectivas nesse sentido, é claro que as pessoas que tratam de vender seus produtos, sejam eles de comércio, indústria, serviços e até agricultura em vários casos, vão imaginar lá na frente, os preços vão subir e eu vou me antecipar isso porque o governo está antecipando suas ações. E aí, babaus, a inflação brasileira não cedeu, ela está entre 0,6% e 0,8% ao mês, isso é muito alto para o patamar brasileiro, pode rapidamente chegar a 10% ao ano, ou até superar, e realmente, nesse contexto, reduzir juros significa reduzir a atratividade do investimento financeiro e bombar no consumo para quem tem essa grana sobrando. Acontecendo isso, aí sim que a inflação dispara. E nesse ponto, agora o Roberto Campos Neto tem razão. Se ele errou em 2022, graças a Deus, por uma coincidência ou providência divina, ele acabou fazendo um erro em 2022 que se tornou acerto em 2023. Qual é a solução para a questão? É simples, gente. Reverter essa perspectiva, essa expectativa de regulamentação da economia e alta da carga tributária, que apesar de pessoas dizerem que não, impacta diretamente nos preços. Olha só o exemplo claro que nós temos, que aconteceu em março com a alta dos impostos sobre a gasolina. Simplesmente o preço médio do combustível por litro pulou de R$ 4,50, conforme o estado, para mais de R$ 5,00. Uma alta que, se não me engano, passou dos 9%, chegou perto dos 9%. Aumenta imposto, claro, aumenta o custo de comercialização, de transação, e isso é repassado ao preço e não tem nenhuma coisa que faça ao contrário, a não ser uma brutal recessão, que aparentemente é esse o caminho que nós estamos entrando. E aí eu vou para o segundo assunto do Fora de Curva de hoje. Fechou a arrecadação federal de março, 173 bilhões de reais. Uma grana muito legal, mas
Em relação a março do ano passado, isso significa uma queda de 0,42% em termos reais. Isso é descontado a inflação. E quando a arrecadação cai, gente, significa simplesmente que a atividade econômica que origina o fato gerador dos impostos, falando de maneira elegante, também caiu. Ou seja, venderam menos e vendas menores significa menos impostos, a despeito de em fevereiro e, claro, em março, nós termos que lidar já com várias frentes de alta de carga tributária. Ou seja, a alíquota, o percentual que se paga de impostos sobre o produto aumentou e mesmo assim a arrecadação diminuiu. É isso que eu vim apontando e isso vai se agravar mais ainda, como nós vamos ver agora no último assunto do Fora de Curva, que trata a respeito do comércio varejista em fevereiro. Está um pouquinho longe, mas não é tão longe assim como janeiro, e mostra dados bastante importantes e não muito positivos sobre o que está acontecendo na economia brasileira, no consumo brasileiro nesse momento. Pois é, pessoal, as vendas do comércio varejista ampliado, que é o indicador que eu uso, caíram 0,23%. De fevereiro agora de 2023 frente ao mesmo mês do ano passado. Só para constar, comércio varejista ampliado é todos os itens do comércio varejista, abrange todos os gêneros do comércio varejista, incluindo aí venda de material de construção e de veículos, que parece uma coisa mais completa e está sendo inserido pela nova metodologia do IBGE, também o gênero de alimentos por atacado e produtos derivados do fumo. Mas para explicar o que eu quero, eu tenho que partir para um detalhamento um pouco maior. Porque uma queda, em princípio, de 0,23% não é algo muito significativo, concordam? Mas com esse detalhamento dá para ficar de cabelo em pé. Vamos pensar o seguinte, não sei se é verdade ou não, mas me lembrei do cachorro da minha filha, que hoje fez uma travessura, começou a lamber minha careca, eu vou ter que tomar o segundo banho do dia depois desse vídeo de hoje. Mas vamos imaginar que a média entre um elefante e uma formiga de tamanho e de peso seja um cachorro pequenininho. Pode ser verdade? Pode. Tem alguma importância essa média? Não, não tem nenhuma importância, é completamente irrelevante. E muitas vezes trabalhar com médias na área econômica é uma coisa que se torna irrelevante. Quer ver o que eu estou falando? A queda de 0,2% das vendas do varejo entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2022 é a média de vários segmentos, vários gêneros da atividade comercial. E aí, o que aconteceu? Vamos falar do elefante primeiro. Combustíveis e lubrificantes. Ainda por conta de combustíveis a preço menor, a alta desse gênero no varejo brasileiro foi de 19,7%. Imagina, praticamente 20% entre fevereiro de 2023 e o mesmo mês de 2022. Um super aumento calcado, evidentemente, na queda da incidência fiscal que foi iniciada lá em junho e julho no governo anterior por um acordo do Executivo com o Congresso. Então, essa alta está explicada. E o resto, o que aconteceu? Quem mais subiu? Hiper e supermercados aumentou 1,8%, ainda devido a uma massa salarial em fevereiro maior do que o mesmo período do ano passado, e foi só. Todos os outros segmentos do varejo brasileiro apresentaram quedas e muitas vezes quedas bastante pronunciadas. Tecidos, vestuário e calçados caiu 9,2%. Móveis e eletrodomésticos 1,9%. Artigos farmacêuticos, uma redução moderada de 0,7%. Mas a parte de livros, jornais, revistas, papelaria, recuo de 9,5%. Produtos de informática, queda de 4,5%, artigos de uso pessoal e doméstico, recuo de 12,9%, esse aí pegou pesado, veículos, menos 1,5%, material de construção, menos 5,9%, praticamente 6%, e aquele novo gênero, atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo,
queda de 9,5%. E aí o que eu falei, nessa história de média nós tivemos um segmento que cresceu bastante, que foi combustíveis, e o resto tudo ficou perto do zero ou caiu muito. Será que esse 0,2% de queda, que é a média, reflete a realidade, o dia a dia do varejo brasileiro? Certamente não. O que eu estou enxergando aí? Um processo bastante claro de retração do consumo. Evidentemente, juros elevados têm alguma coisa a ver com isso, mas, fundamentalmente, esse pé no freio do consumo brasileiro que foi verificado em fevereiro, ele é devido ao quê? Primeiro, a não recuperação dentro dos devidos patamares do emprego brasileiro depois de dezembro, quando as vagas temporárias são extintas e o ciclo econômico do Brasil recomeça com contratações bem volumosas, tradicionalmente, no primeiro trimestre, e isso está muito abaixo do ano passado, como eu já antecipei no Fora de Curva de ontem, e nós vamos ter o dado oficial do CAGED, do Ministério de Trabalho de Empregabilidade em março, que vai conferir essa defasagem da recontratação que é muito séria aqui no Brasil, gente. E com essa observação, eu estou me encaminhando para encerrar o Fora de Curva de hoje, pedindo para que cada um de vocês goste ou não goste do vídeo, deixe o like ou dislike. Se gostou muito, pode ficar à vontade para compartilhar com sua rede de contatos. E se é novo aqui no Fora de Curva, seja bem-vindo ao canal com a sua inscrição. E aí, para concluir, gente, essa perspectiva negativa para a atividade econômica, ou seja, aumento de impostos, alguns já consolidados, outros por consolidar, o que é muito pior. Além disso, aumento da regulamentação do mercado de trabalho, querendo botar o dedo na questão dos aplicativos e várias outras coisas, como recuo da reforma trabalhista até a reversão de privatizações sob ameaça, como é o caso da Eletrobras. Isso sim impacta negativamente na atividade econômica, coloca as pessoas de uma maneira reativa ao que vem por aí. Isso significa, além de antecipar eventuais altas de preço, contratar menos ou até demitir mais antes que tais regulamentações se tornem realidade. Por isso que esse quadro montado pelo atual governo de gestão econômica, ele está lamentável, pessoal. Ainda há tempo de mudar. E se eu tivesse na pele do presidente da República, do ministro da Fazenda e todo o corpo executivo de alto escalão, para não ficar com o peso na consciência de fazer uma depauperação, uma destroçação, não sei se existe essa palavra, na economia brasileira, é melhor voltar atrás e trabalhar com postulados que o mundo inteiro domina, pelo menos razoavelmente, e que normalmente dão certo, de maior liberdade econômica, trabalhar com a questão tributária de maneira mais estratégica e não com a fã de querer arrecadar, arrecadar, arrecadar e nem sabem gastar direito. Era isso por hoje, agradeço a atenção de cada um de vocês, deixo aqui um abraço a cada um também, até breve, tchau!